Capítulo 5. Do processo crime da competência originária do Tribunal. Artigo 45. A denúncia por crimes da competência originária do Tribunal cabe ao Procurador-Geral, e será dirigida ao mesmo Tribunal e apresentada ao Presidente para designação de relator. Parágrafo único. Deverá conter a narrativa da infração com as indicações precisas para caracterizá-la, os documentos que a comprovem ou o rol das testemunhas que dela tenham conhecimento, a classificação do crime e o pedido da respectiva sanção. Artigo 46. Distribuída a denúncia, se não estiver nos termos do artigo antecedente, o relator, por seu despacho, mandará preenchê-los, se em termos, determinará a notificação do acusado para que, no prazo de 15 dias, apresente resposta escrita. Parágrafo único. A notificação, acompanhada de cópias da denúncia e dos documentos que a instruírem, será encaminhada ao acusado, sob registro postal. Artigo 47. Se a resposta prévia convencer da improcedência da acusação, o relator proporá ao tribunal o arquivamento do processo. Artigo 48. Não sendo vencedora a opinião do relator, ou se ele não se utilizar da faculdade que lhe confere o artigo antecedente, proceder-se-á à instrução do processo, na forma dos capítulos 1 e 3, título 1, livro 2, do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. O relator será o juiz da instrução do processo, podendo delegar poderes a membro do Tribunal Regional para proceder a inquirições e outras diligências. Parágrafo 2º. Caberá agravo, sem efeito suspensivo, para o Tribunal, do despacho do relator que receber ou rejeitar a denúncia, e do que recusar a produção de qualquer prova ou a realização de qualquer diligência. Artigo 49. Fim da instrução, o Tribunal procederá ao julgamento do processo, observando-se o que dispõe o capítulo 2, título 3, livro 2, do Código de Processo Penal. Artigo 50. Revogado pelo artigo 15 da Resolução TSE nº 231/72-2009. Capítulo 6. Dos conflitos de jurisdição. Artigo 51. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes singulares de estados diferentes poderão ser suscitados pelos mesmos tribunais e juízes ou qualquer interessado, especificando os fatos que os caracterizarem. Artigo 52. Distribuído o feito, o relator. A linha ordenará imediatamente que sejam sobrestados os respectivos processos, se positivo o conflito. A linha B mandará ouvir, no prazo de 5 dias, os presidentes dos tribunais regionais, ou os juízes em conflito, se não tiverem dado os motivos por que se julgaram competentes, ou não, ou se forem insuficientes os esclarecimentos apresentados. Artigo 53. Instruído o processo, ou fim do prazo sem que hajam sido prestadas as informações solicitadas, o relator mandará ouvir o Procurador-Geral, dentro do prazo de 5 dias. Artigo 54. Emitido o parecer pelo Procurador-Geral, os autos serão conclusos ao relator, que, no prazo de 5 dias, os apresentará em mesa para julgamento. Capítulo 7. Das consultas, representações e instruções. Artigo 55. As consultas, representações ou qualquer outro assunto submetido à apreciação do tribunal, serão distribuídos a um relator. Parágrafo 1º. O relator, se entender necessário, mandará proceder a diligências para melhor esclarecimento do caso, determinando ainda que a Secretaria preste a respeito informações, se não o tiver feito anteriormente à distribuição do processo. Parágrafo 2º. Na primeira sessão que se seguir ao prazo de 5 dias do recebimento do processo, o relator o apresentará em mesa para decisão, a qual poderá ser logo transmitida por via telegráfica, lavrando-se após a resolução. Artigo 56. Tratando-se de instruções a expedir, a Secretaria providenciará, antes da discussão do assunto e deliberação do Tribunal, sobre a entrega de uma cópia das mesmas a cada um dos juízes. Capítulo 8. Das exceções de suspeição. Artigo 57. Qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos juízes do Tribunal, do Procurador-Geral ou dos funcionários da Secretaria nos casos previstos na Lei Processual Civil e por motivo de parcialidade partidária.
Será ilegítima a suspeição quando o recipiente a provocar ou depois de manifestada a sua causa, praticar qualquer ato que importe na aceitação do recusado. Artigo 58. À exceção de suspeição de qualquer dos juízes ou do Procurador-Geral e do Diretor-Geral da Secretaria deverá ser oposta dentro de 48 horas da data em que, distribuído o feito pelo Presidente, baixar a Secretaria. Quanto aos demais funcionários, o prazo acima se contará da data de sua intervenção no feito. Parágrafo único. Invocando o motivo superveniente, o interessado poderá opor a exceção depois dos prazos fixados neste artigo. Artigo 59. A suspeição deverá ser deduzida em petição fundamentada, dirigida ao Presidente, contendo os fatos que a motivaram e acompanhada de documentos e rol de testemunhas. Artigo 60. O Presidente determinará a autuação e a conclusão da petição ao relator do processo, salvo se este for o recusado, caso em que será sorteado um relator para o incidente. Artigo 61. Logo que receber os autos da suspeição, o relator do incidente determinará, por ofício protocolado, que, em 3 dias, se pronuncie o recusado. Artigo 62. Reconhecendo o recusado, na resposta, a sua suspeição, o relator determinará que os autos sejam conclusos ao Presidente. Parágrafo 1º. Se o juiz recusado for o relator do feito, o Presidente o redistribuirá mediante compensação e no caso de ter sido outro juiz o recusado, convocará o substituto respectivo em se tratando de processo para cujo julgamento deva o Tribunal deliberar com a presença de todos os seus membros. Parágrafo 2º. Se o recusado tiver sido procurador-geral ou funcionário da Secretaria, o Presidente designará, para servir no feito, o respectivo substituto legal. Artigo 63. Deixando o recusado de responder ou respondendo sem reconhecer a sua suspeição, o relator ordenará o processo, inquirindo as testemunhas arroladas e mandará os autos à mesa para julgamento na primeira sessão, nele não tomando parte o juiz recusado. Artigo 64. Se o juiz recusado for o Presidente, a petição de exceção será dirigida ao Vice-Presidente, o qual procederá na conformidade do que ficou disposto em relação ao Presidente. Artigo 65. Salvo quando o recusado for funcionário da Secretaria, o julgamento do feito ficará sobrestado até a decisão da exceção. Capítulo 9. Disposições comuns aos processos. Artigo 66. A Secretaria lavrará o termo do recebimento dos autos, em seguida ao último que houver sido exarado no Tribunal Regional, conferindo e retificando, quando for o caso, a numeração das respectivas folhas. Parágrafo único. Os termos serão subscritos pelo diretor-geral ou por outro funcionário da Secretaria, por delegação sua. Artigo 67. Proferida a decisão, o diretor-geral certificará o resultado do julgamento, consoante os termos da minuta, e fará os autos conclusos ao relator. Lavrado o acórdão ou resolução, será publicado na primeira sessão que se seguir, arquivando-se uma cópia na pasta respectiva. Parágrafo 1º. Transitada em julgado a decisão, serão os autos conclusos ao Presidente, para os fins de direito. Parágrafo 2º. Ao relator cabe a redação da rementa do julgado, que deverá preceder a decisão por ele lavrada. Artigo 68. A desistência de qualquer recurso ou reclamação deve ser feita por petição ao relator, a quem compete homologá-la, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento. Parágrafo único. O pedido de desistência formulado em sessão será apreciado pelo plenário, antes de iniciada a votação. Artigo 69. Revogado pelo artigo 15 da Resolução TSE nº 231/72-2009,